Olá, Amit. Sejam muito bem-vindos de novo ao canal Papo Cáutio. Estamos aqui hoje com a presença de um convidado ilustre, um amigo nosso aí, o Renan. Mas antes de mais nada, eu sou o Enzo, um dos apresentadores aqui do canal, e eu vou passar a bola para o Stefano agora para ele fazer a apresentação dele. Tchau, ragazzi. Aqui quem fala é Stefano, do Papo Cáutio, como todos sabem. Espero que estejam todos bem. E hoje vamos para mais um vídeo. Hoje, em si, vamos falar do Bolonha. É contigo, Enzo. E, além disso, pedir para vocês a contribuição de sempre, de seguir-nos nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É sempre o mesmo identificador, @PapoCáutio. E caso vocês estejam vendo esse vídeo, e é o primeiro vídeo que vocês estejam vendo no nosso canal, primeiro eu convido a ficar conosco aqui, dar uma força para a gente aí seguir conosco. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações. Já larga o joinha aqui, porque hoje, com certeza, com essa presença ilustre aqui, vai ser um vídeo bem legal e a gente está com uma expectativa bem boa. E já passando a bola para o nosso convidado, o jornalista Renan Tanandoni, vou deixar ele se apresentar. E seja bem-vindo, Renan, e hoje a gente vai falar do seu Rossoblu. É isso aí, Enzo, Steph, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o Bolonha, meu time do coração. Como vocês já bem disseram, sou jornalista, trabalho na agência italiana de notícias ANSA e no mundo esportivo também, sai título do brasileiro. Então, vou tentar aí contribuir da melhor forma com vocês aí nesse vídeo. Vamos lá. Com certeza, já está contribuindo só de aceitar aí o nosso convite, de bom grado conversar com a gente. Contribuindo demais. Com certeza. A gente fica muito agradecido aí, primeiro, de você ter aceitado o convite e, segundo, da confiança que você tem no nosso trabalho. E vamos lá, vamos fazer esse programa da melhor forma possível. E já vamos logo falando do panorama atual do Bolonha, né, Renan e Stefano? Bolonha que hoje está fechando aí, está se encaminhando para fechar essa primeira fase, né, o primeiro turno da Série A. Hoje está na 10ª posição, mas já chegou a flertar ali com posições mais acima, já esteve, por exemplo, em 7º, quase chegando ali a brigar para entrar ali na vaga de competições europeias, e hoje está na 10ª posição, passados 17 jogos, 7 vitórias acumuladas, 3 empates, 7 derrotas, fez 24 gols, sofreu 29, tem 24 pontos. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Bom, eu vou passar a bola direto para o Renan, para ele falar o que ele tem visto rapidamente aí da fase atual do time do coração dele, mas se você me perguntar, eu diria que o Bolonha tem entregado, assim, ele tem oscilado, como o Stefano lembrou bem, mas ele tem entregado assim, um rendimento, uma performance, eu diria, na minha singela análise, até acima das expectativas, por todo o contexto em que ele está inserido ali, com times que têm elencos com mais investimento, mais prontos. Então, assim, na minha visão, acho que o Bolonha está fazendo, sim, como o Stefano disse, um bom campeonato até então. Passa a bola para você, Renan. Enzo, você falou tudo. O Bolonha tá tirando o melhor, ou até mais do que o melhor do time que tem, né? Os torcedores do Bolonha ficaram um pouco apreensivos assim no começo da temporada, principalmente depois da saída do Tomiyasu para o Arsenal, né? A gente pensou, meu Deus do céu, a defesa do Bolonha vai ficar, Deus dará, né? Vai ser pior que na temporada passada. Mas aí o Bolonha soube olhar muito bem o mercado e trouxe o Arthur Thiat, lá do Ostende, o belga. E ele vem suprindo aí a vaga deixada pelo Tomiyasu de maneira exemplar. Então, o Bolonha conseguiu repor os jogadores que saiu. E aliado ao bom comando do Mihailovic, o Bolonha vem conseguindo ter aí um desempenho melhor do que muita gente esperava, surpreendendo aí Roma, surpreendendo Lazio. Então, o Bolonha está conseguindo aí tirar até um pouco melhor do que esse elenco oferece. E é toda a sorte do mundo para nós torcedores, né? Com certeza. Stefano? Exatamente. Eu acredito que o Bolonha, né, diante de todas as situações, fez um mercado muito interessante, como o Renan falou, mas eu acho ainda
tem um ponto que complica muito a situação do Bolonha atual. As principais contratações do Bolonha que mais chamaram a atenção, apesar do Arnautovic já ter 6 gols no campeonato, né, eles não... Parece que estão ainda se desenvolvendo no plantel. Não estão ainda desenvolvendo todo o futebol que eles podem desenvolver. Isso que é interessante no Bolonha. O Bolonha está negativo no saldo, para vocês terem ideia. Tem só 24 gols, né, no atual torneio. Tomou 29 gols. Só que isso parece que não reflete o que o Bolonha tem jogado. Parece que esses números... Portanto que assim, muitos falam, os números não refletem. Se você vê a partir dos jogos do Bolonha, você não vê o Bolonha, como eu falei, do ano passado, do ano retrasado, esse Bolonha dá gosto de ver. Parece que esses jogadores ainda vão evoluir. E eu acredito que o Bolonha vai se desenvolver pouco a pouco e nessa temporada vai surpreender cada vez mais. Por isso que, assim, por exemplo, o investimento do Bolonha, né, perante todos os outros clubes da Liga A, é o 11º investimento, né, o valor de mercado, com todas as contratações, o valor do elenco em si, né, e está na 10ª colocação. E eu não vejo uma boa colocação do Bolonha, porque o Bolonha tende a render muito mais. Né? Tem jogadores para isso, tem o Skov Olsen, que é um excelente jogador, tem o Orsolini, que ainda não se encaixou, vem se encontrando cada vez mais, mas é um jogador que se espera muito dele. Né? O Vinhato também, que vem crescendo, foi convocado recentemente para as seleções de base, né? Vem se destacando. Então, assim, eu acho que o Mihailovic também tem que ter uma mão maior nesse elenco. Eu acho que, às vezes, ele deixa escapar um pouco aí a melhor formação para esse Bolonha. É o famoso alquimista, a gente vai chegar lá. Mas é muito em cima do que você e o Renan falaram. Eu fiz aqui um estudo, né? Uma análise rápida estatística aqui. A gente vê que realmente o Bolonha, desde 2016 até hoje, o Bolonha vem de fato subindo degraus aí. A gente pensar que 2016, que foi a temporada que, assim, desses tempos passados, foi a temporada em que o Bolonha terminou 16, 17, 17, 18, foi que ele terminou pior colocado, né, que foi em 15º nas 2 temporadas. Na 17ª rodada de cada uma das edições, desde dessa época que eu falei, 16 até agora, o Bolonha já está melhor, só não foi melhor que a temporada 19-20, quando na 17ª rodada o Bolonha estava em 9º. Hoje o Bolonha está em 10º. Então, assim, mas os índices, se você for olhar um a um, por exemplo, o número de pontos dentre todas as temporadas de 16 até hoje é o maior, 24. Foi 20 em 16, 21 em 17, 13 em 18, 22 em 19 e 20 na temporada passada, passadas 17 rodadas. O ataque do Bolonha só não fez mais gols nessa temporada do que na temporada passada, que fez 31, passados 17 rodadas. A defesa não é a melhor defesa global desse período, mas ainda assim não é a mais vazada. Mas já superou em número de vitórias todas as temporadas passadas. A equipe tem perdido um número, vamos dizer assim, não é um número mais alto, está ali na média, e tem empatado pouco, tem ganhado mais. O Bolonha era um time que empatava muito, ganhava pouco. Agora já está ganhando mais, empatando menos. Então, assim, se a gente olhar só os números frios, a gente já consegue ver que o Bolonha já está em franca melhora, assim, significativa, ano após ano. E como você falou, Stefano, se você olha o contexto, o jogo em si, a gente vê também que o Bolonha tem desempenhado um bom papel. Eu passo para você, Renan, para você fazer uma análise aí, se você alguma colocação, se tiver alguma observação a ser feita. O Bolonha vem trazendo os frutos que ele vem colhendo aos poucos desde a chegada do Saputo, né? A ideia do Saputo, que é o presidente do Bolonha, um empresário canadense, era reformular a equipe do Bolonha, trazer jovens jogadores, tanto que quando ele chegou, bem no começo da sua gestão, ele contratou o Svanberg, contratou o Tomiyasu, o Schouten, né? Então, jogadores jovens que eram para o futuro. Hoje em dia, esses jogadores já estão, né, amadurecidos, e o Bolonha está colhendo os frutos, né, que colheu lá atrás.
Hoje em dia contratou o Hickey, que é um outro jovem jogador sensacional que vem se destacando demais na atual temporada. Apostou no Skov Olsen, apostou no Barrow. Então, essa é a linha do Bolonha, né? E que tá dando certo. O Bolonha também conseguiu recuperar algumas peças que na temporada passada não conseguiram render. Tipo o Medel, que não foi bem na temporada passada, essa temporada já é o nosso xerife da defesa. Você tem também o Lourenço de Silvestre, que sempre foi muito contestado na lateral na temporada passada, mas nessa é um dos artilheiros do Bolonha, assim, inexplicavelmente. Então, isso, como ala, exatamente. O Skorupski, que temporada passada todo mundo pedia para ele sair, pelo amor de Deus, colocar o Ângelo da Costa no gol, essa temporada está fechando a meta do Bolonha. Então, alguns jogadores cresceram nessa temporada e conseguiram suprir aí, por exemplo, as baixas do Skov Olsen, do Schouten, do Dykes. Então, o Bolonha conseguiu aí fazer essa mudança, essa revolução aí da temporada passada para agora. E o que a gente está vendo é tudo fruto da mão do Mihailovic, que conseguiu gerir muito bem esse grupo. Além disso, fazendo uma contribuição aqui e passando a bola para o Stefano, a gente vê também que desde lá de 16 parece que a visão do que o Mihailovic tinha sobre o elenco começa a mudar um pouco, né? A gente via que era um time bem mais reativo do que é hoje, que não gostava tanto de ter a bola. Agora parece que já está aos pouquinhos mudando, o domínio de bola do time está aumentando. A reorganização das peças pode ter contribuído também para isso, né? O Mihailovic utilizou bastante 4-2-3-1 nas temporadas passadas, agora já mudou para o 3-4-2-1, né? Usando 2 pontas, sendo que um deles faz o trabalho de ser o armador das jogadas. O Barrow é mais aquele ponta agudo que ajuda as conclusões de jogo. Mas em alguns outros pontos também a peça primordial do time, que Stefano e eu somos muito fãs do futebol do Soriano, tem ficado um pouco abaixo, né, nessa temporada. Pode ser também que seja um momento de transição dele, né? Ele ainda não se adaptou a jogar mais nessa função de quase um ponta. Ele sempre foi um cara mais centralizado, às vezes jogava de volante, mas o desempenho tem se mostrado satisfatório dentre as possibilidades, né? E eu passo a bola para o Stefano se ele quiser fazer alguma observação aí na parte da análise tática, senão a gente segue aqui. Não, exatamente. É uma questão que eu sempre ressalto, né, em todos os vídeos, chega a ser chato isso, né? É a questão do encaixe do elenco. Os jogadores vão se encaixando. E eu acho que a partir de agora, desse momento atual, do panorama atual do Bolonha, como eu falei, pode evoluir. Tá toda a cara que vai evoluir o Bolonha. Se não evoluir, tem um culpado, que é o Mihailovic. Não tem como você culpar um elenco que tem muitos jogadores muito promissores, muitos mesmo. Acho que todas as posições têm um jogador mínimo promissor, ou que no mínimo vai acabar conquistando a vaga de titular. Mas se não ocorrer esse desenvolvimento desse time, a culpa é do Mihailovic. O Mihailovic não chegou ontem no Bolonha. Ele vem trabalhando, vem fazendo um bom trabalho, só que chega uma hora que um técnico de bom trabalho ser um 10º lugar acaba incomodando, vendo que o elenco está jogando muito bem, só que não desenvolve, parece que está engessado, é aquilo e ponto. Não tem alteração tática, não tem alteração mínimo de posicionamento. Até como o Enzo falou, o Soriano, eu gosto muito do futebol dele, eu sempre fui um dos caras que queria que ele fosse para a seleção, né, inclusive na última Euro. Só que o que aconteceu com o Soriano foi uma coisa bem simples. Agora apareceram jogadores para dividir as atenções com ele, dividir a criatividade com ele, dividir o motor do meio-campo, né? A fase ofensiva. A fase ofensiva praticamente só passava pelo pé do Soriano nas últimas temporadas. A bola o Soriano desenvolvia. Agora tem outros jogadores. E o Soriano fica um pouco mais escondido. Não que não seja importante, mas talvez caiba ao Mihailovic achar uma posição onde o Soriano também se destaque para ser mais um cara da criação, novamente como era, e assim fazer a máquina do Bolonha se desenvolver ainda mais e fazer assim, uma sequência de vitórias e surpreender no campeonato. Então, Renan, vamos fazer aqui um bate-pronto com você aqui. Eu vou falar, a gente vai elencar aqui, nós três aqui, 3 jogadores. Vou falar 3 jogadores. 3 jogadores de destaque
e 3 jogadores de quem você, não vou dizer decepção, porque eu não vou cometer essa indelicadeza com os jogadores, falar assim, que você esperava um pouco mais, talvez, assim. Bom, vamos começar pelo convidado. Os seus 3 principais jogadores de destaque hoje no elenco do Bolonha, nessas 17 rodadas até então. Beleza. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu começo pelo Arnautovic, artilheiro do Bolonha, referência do ataque, que é a estrela do Bolonha, né? É a estrela da atual temporada, é o cara que o Bolonha estava precisando e, infelizmente, vem correspondendo às expectativas, né? Pode render mais, mas vem correspondendo. Em segundo lugar, continuo no setor ofensivo com o Barrow, porque o Gambiano está jogando demais. Se compararmos aí a temporada passada com a atual, ele vem rendendo muito mais, está mais solto. Demorou para conseguir se encaixar aí na temporada, mas quando se encaixou, conseguiu fluir muito bem. Então o Barrow 5 gols e 3 assistências, né? Exatamente. É o vice-artilheiro e um dos caras que mais assiste gols, né, no elenco. Exatamente. Então o Barrow é um jogador providencial para o Bolonha atualmente. E testar. É que é difícil colocar 3 aqui, mas eu tô pensando. Mas eu vou colocar o Hickey. O Hickey tem 19 anos de idade. É um jogador escocês. E jogadores escoceses normalmente não têm muito espaço no futebol italiano, né? É difícil você ver britânicos no futebol italiano. E o Hickey já fez gol, deu assistência e vem comandando aí a lateral do Bolonha, né? Então o Hickey com certeza aí é meu terceiro e último destaque da temporada. Mas eu posso fazer... pensar que o Hickey foi muito criticado por conta daquela goleada que o Bolonha sofreu para a Inter. Ele foi muito mal naquele jogo, coitado. Sofreu ali com o Dumfries, né? Meu Deus, coitado dele ali. Mas você vê, né? É garoto, ele vai oscilar, é normal. E realmente ele tem feito boas partidas até então. Não sei quais são os do Stefano ainda, mas eu adicionaria nesse seu aí, talvez o Nico Domingues, que o Nico Domingues também é o formiguinha ali, que é um dos pilares do Bolonha, ao meu ver também, né? Você é o especialista, mas... Cara, nada, mas eu tava pensando no Domingues também. Se tivesse um quarto, eu colocaria o Domingues, porque o que o argentino vem jogando é um absurdo, cara. Ele tá comandando o meio campo do Bolonha. E o Bolonha sentiu muita falta dele na partida passada contra o Torino. Sentiu muita falta mesmo. Só queria adicionar mais um nome. Um cara que não é uma peça hoje, que é um titular absoluto, mas tem entrado do banco muito bem, que é o Orsolini. O Orsolini tem entrado do banco e todas as vezes que ele entra, ele faz diferença. Ele bota fogo no jogo, já tem um gol e 2 assistências. Então, assim, tem que ficar de olho o Mihailovic, porque assim, é um cara que... Eu acho que chegaram até a falar que ele, por conta de não ter tantas oportunidades no time titular, estavam querendo ver se faziam dinheiro com ele, né Renan? Mas exatamente. Eu acho que ele é uma peça muito importante para esse elenco do Bolonha aí. Ainda mais hoje, que você tem 5 substituições que você pode fazer, e 5 substituições você pode mudar um jogo, né? Sim, com certeza. Dando só um parâmetro para o nosso ouvinte, o telespectador, né? O Orsolini perdeu espaço no Bolonha depois que o Mihailovic mudou o esquema tático, né? Quando passou a jogar com 3 zagueiros, o Orsolini perdeu espaço ali nas laterais. E ele viu que está pressionado, né? Que precisa corresponder para conseguir uma vaga ali de titular. Então aí quando ele entra, ele faz a diferença, né? Precisa mostrar serviço para roubar a posição, né? Então o Orsolini está no banco de reservas por ter caído muito de produção, por não ter se encaixado bem nesse novo esquema tático do Mihailovic. Assim como o Skov Olsen também. Então, Stefano, vou passar a bola para você agora. Eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. 2 nomes e uma curiosidade para não ficar... Isso é de lei, né? O Sansone, que acho que é um jogador que há muitos anos é um jogador interessante, mas nunca é titular em lugar nenhum. Às vezes até pega uma titularidade, mas é um jogador muito importante. Ele sempre entra e vem desempenhando um papel interessante. Ele trabalha muito bem a bola, ele abre muito o jogo. É um jogador bem interessante. E um outro nome que eu ia citar, na verdade, é do Vinhato. Só que o Vinhato ainda está entrando aos poucos, ele não é o titular absoluto, mas é um jogador muito promissor que o Bolonha vai, se Deus quiser, desenvolver aí para a seleção italiana ter
mais um cracaço aí para fazer a reserva do Chiesa, né, Enzo? Mas, de toda forma, a curiosidade que eu ia falar, que até falaram do Ricken, né? Eu acho que o Ricken é um excepcional jogador, né? E falaram do jogador escocês. Só que, ironicamente, tem um jogador escocês, tem um outro jogador escocês que é o Henderson, né? O Liam Henderson, que está no Empoli e vem jogando bem. Jogando muito bem. Ou seja, parece que essa geração escocesa aí vem, aos poucos, tomando caute aí de pouquinho em pouquinho para se destacar. 3 decepções. Vou começar pela óbvia, né? O filho do cara que todo mundo achou que seria o cara, que é o Van Hooijdonk, né? Que não mostrou absolutamente nada até agora. Mal entra, e se não entra, tem que ter um motivo, né? Bom não é. Tudo bem que tem o Arnautovic para ele barrar, mas se você chega e opta por Federico Santander na frente para substituir o Arnautovic, nem olha para o Van Hooijdonk, porque tem uma coisa errada. Não sei se é adaptação, não sei se realmente ele é um cabeça de barco que não sabe marcar os gols que precisam que saiam dele. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é a maior decepção até agora, na minha opinião. O Renan pode até falar, não, você está enganado. Eu acho isso. Digo que, talvez, você vai colocar como decepção, ao meu ver, né, o Mitchell Dykes, né, que saiu da posição, não recuperou mais, né, ele infelizmente teve alguns problemas, o Rick tomou e nunca mais largou, e eu acho que perdeu espaço ali, né? Não tem muito o que falar sobre. Então, na verdade, não tem mais. Acho que são essas duas decepções. Não tem uma terceira decepção. Talvez o Mihailovic pela falta de alteração tática, mas isso eu deixo para vocês aí. Tá. Renan, eu vou passar para você então, mas eu achei que o Stefano fosse aproveitar e falar do terceiro, porque eu estava na ponta da língua para eu castigar aqui, que é o Svanberg, que o Svanberg também tem que ser citado como um jogador que está fazendo a diferença aí positivamente no elenco do Bolonha, né, Renan? Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu achei, Stefano, que você estava engatilhado já para falar. Na verdade, eu juro por Deus, eu achei que você já tinha falado do Svanberg, passou, eu não ouvi. Eu falei, não, vou falar de novo do Svanberg. Para mim, acho que até o principal jogador desde a temporada passada do Bolonha. Então eu falei, isso é chover no molhado, não tem muito o que falar, né? Pois é. E aí, Renan, então você, já que o Stefano falou do Filho do Homem, o segundo, quem foi, Stefano, que você falou? O segundo foi a tua decepção? Foi o Dykes. O Dykes. E o terceiro, ele botou o cara que já nem tá jogando mais, que é o técnico. Então, que jogava muito, né? Diga-se de passagem, mas... Você fica aí com... Ninguém falou que eu não podia falar do técnico. Mas pontos positivos e negativos do Bolonha, não do jogador. Mas tudo bem. Mas se o Mihailovic entrasse, resolvia o problema da defesa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou facilitar a tua vida, Renan. Eu vou dizer 2 nomes e você vai ter que escolher um. Tá. Eu vou jogar para você. Na verdade, eu vou jogar 3 e você vai ter que escolher um. Eita. Sumaoro, Scoviolsen, Soriano. Ai, pai do céu. Vamos lá. Eu diria o Scoviolsen. O Scoviolsen tá no Bolonha já há um tempo. Ele não é mais nenhum recém-chegado ao clube. Mas ele só jogou no Nordsjælland, lá do time da Dinamarca dele. Só jogou lá, porque aqui no Bolonha ainda não jogou, cara. Sempre teve chance. O Mihailovic sempre aposta nele, como apostou nele no jogo contra o Torino. O Scoviolsen, às vezes, tem até a preferência do que o Orsolini. Só que o Olsen não consegue mostrar o bom futebol que ele tem. Se tá ali, ele tem um bom futebol. Mas ele não mostra, cara. Não mostra. Então, o Scoviolsen tá devendo demais. Tanto que a torcida do Bolonha tá preferindo aí o Vignato ou o Orsolini para entrar no lugar do Scoviolsen. E tanto que, segundo aí a imprensa italiana, principalmente a imprensa bolonhesa ali da região da Emília-Romanha, o Scoviolsen pode sair aí por empréstimo em janeiro, porque realmente não está dando certo. Então eu coloco aí o Scoviolsen, mais conhecido como Andreas Morto Scoviolsen, entre esses 3 aí. Stefano, tá contigo.
Não, o que eu ia citar é até um dado interessante, mas eu acho que esperavam do Skov Olsen que ele se tornasse o Damsgaard. Não, assim, necessariamente pela idade, né? Mas se esperava, pô, o Skov Olsen, Damsgaard, olha, estão chegando jovens jogadores. Só que um se desenvolveu, e essa temporada tá horrível também, né? Outro que não tá jogando nada na Samp, até aos poucos pode ser que melhore, mas o Skov Olsen também se espera muita coisa. Então, acho que o Skov Olsen talvez tenha um peso, né? Talvez ele não esteja jogando, se desenvolvendo pelo peso de não ter se desenvolvido ainda. É meio que uma confusão mental que criada na própria cabeça do Skov Olsen. Na minha opinião, é isso. Tanto que assim, os clubes que falam que estão interessados no Olsen, tem Fiorentina, tem Rangers, tem Real Sociedad, não são clubes aí, tipo, de pequena expressão, vamos dizer, né? São clubes interessantes, né? E não sei se em algum deles ele conseguiria encaixar aí um bom futebol, né? O que espera dele, né? Talvez mudar de ambiente, quem sabe? Não sei, mas vamos esperar aí para ver isso daí no mercado de janeiro. Mas que a torcida tá pegando o pé do Olsen, tá pegando pra caramba. Se ele cai na mão do Vicenzo italiano, não sei não, hein? Rapaz, eu sou muito fã do Vicenzo italiano, cara. O que ele tá fazendo com a Fiorentina é um absurdo, cara. É um absurdo. Se o Vicenzo italiano me colocasse de goleiro lá, de zagueiro na Fiorentina, eu jogaria muito também. Porque, não é possível, qualquer um jogaria. O que ele fez com o Spezia na temporada passada, o que ele tá fazendo com a Fiorentina nessa temporada, cara. E ele tá mantendo o Vlahovic num nível monstruosamente absurdo. Você vê que o Spezia era ele, né? Porque ele saiu do Spezia e o Spezia não tá jogando mais absolutamente nada. E o time é praticamente o mesmo. Ele era o cara do Spezia. É verdade. Então, pessoal, primeiro falarem o que vocês dois esperam do time do Bolonha para essa segunda, para esse retorno do campeonato, fazer uma projeção aí do que vocês acham que vai acontecer com o Bolonha até o fim e fazer as considerações finais para a gente encerrar o vídeo. Óbvio, a gente, por elegância, a gente vai começar com o nosso convidado, depois passa para o Stefano, e aí depois a gente encerra aqui, passar a bola para você, Renan. Bom, Enzo e Stefano, eu acho que o Bolonha vai conseguir manter essa pegada. Não sei se conseguir uma classificação para a Conference League, Europa League, eu acredito que não. Mas se o Bolonha conseguir finalizar o campeonato, pelo menos na parte do lado esquerdo da tabela, já é um excelente feito. Então, eu acho que o Bolonha vai conseguir manter essa boa qualidade do futebol. Alguns jogadores machucados, por exemplo, o Schouten e o Kingsley Michael, que foi um grande destaque do Bolonha no começo da temporada e teve uma lesão no joelho e ficou aí muito tempo para se recuperar. Eles vão voltar, vão compor aí o elenco. Então, o Bolonha vai vir para o segundo turno fortalecido, com bastante gente nesse elenco e com mais opções, né, para o Mihailovic trabalhar. Fora possíveis chegadas aí no mercado de transferências. Mas o Bolonha acredito que vai continuar nessa pegada, tem todas as ferramentas necessárias para finalizar o campeonato italiano no lado esquerdo da tabela, entre 10º ou primeiro, não sei, mas finalizar o campeonato no lado esquerdo. Esse é o objetivo. Então eu acho que o Bolonha tem sim todos os recursos aí para conseguir esse objetivo, esse feito que a gente não consegue alcançar há muito tempo. Não lembro exatamente em qual temporada, acho que foi 2008, 2009 ou 2008, 2007, ou 2009, 2010, não lembro, que o Bolonha ficou em nono lugar. Eu só sei que foi tipo entre 2007 e 2010 que o Bolonha ficou em nono na Série A e foi o nosso melhor desempenho, né, no campeonato italiano. Stefano, então tá contigo. O que você espera nessa projeção de segundo turno para o Bolonha no campeonato? Como eu falei anteriormente no vídeo, eu acho que o Bolonha tem muito a desenvolver ainda, né? O futebol apresentado é bem interessante, como não é visto há muito tempo do Bolonha. Alguns jogadores, eu acho que, como eu disse, vão evoluir ainda. Apesar de já ter passado metade da temporada, ainda tem muito a se mostrar, né? Né? E em relação ao mercado, né? Que é uma coisa que eu até concordo com o Renan, não precisa ir tanto ao mercado, caçar tanto, porque tem um elenco muito interessante. Só que desse interessante, ainda assim, eu acho que precisam de duas peças. Primeiro, se o Van Hooijdonk não está rendendo, se o Santander, uns dizem que nunca rendeu, mas não está rendendo também, precisa de um atacante para o banco do Arnautovic.
O Arnautovic, 32 anos, né, já tiveram algumas contusões na carreira dele, né, e se sair o Arnautovic, como fica? Né? Então precisa, nem que seja um jogador, nem que seja um Balotelli da vida, contratar um cara para ficar ali no banco para qualquer eventualidade ele entrar e suprir essa ausência, uma possível ausência do Arnautovic. E um outro nome que acho que é bem interessante para o Bolonha, não para entrar também como titular absoluto, mas para disputar uma posição, é um meio ofensivo, um meio atacante, mais um meio atacante, mas um meio atacante mais dinâmico, digamos assim. Então, acho que o Bolonha ainda vai se desenvolver, como eu já citei no vídeo, acho que tem muito a mostrar o Bolonha, e, se Deus quiser, Mihailovic vai conseguir jogar e colocar o Bolonha da melhor forma para o Bolonha evoluir no campeonato. Contigo, Enzo. Bom, então, eu vou sintetizar aqui, até pelo andar da hora aqui. Eu vou pegar pensamentos da fala de vocês aí. Eu concordo com o Renan, eu acho que esse elenco, como eu falei antes, esse elenco do Bolonha tem elenco para ficar aí do lado esquerdo da tabela, ali de 10º. Eu acho que ainda não tem um elenco para brigar ali por 5º, 4º, 3º, 2º, 1º. Sendo bem realista, desculpa, Renan, aí, mas a gente Totalmente, tem que ser... eu concordo totalmente. Mas eu acho Sem que ali neura. entre 10º até o 7º ali, briga tá no páreo, como todas as equipes que lá estão hoje, incluindo a Juventus. Vale ressaltar, né? Me desculpem aí, juventinos, mas a verdade tem que ser dita. E eu acho que sim, o Bolonha tem time para brigar ali. E concordo com o Stefano, com a fala do Stefano, que não precisa ir ao mercado caçar 29 jogadores para compor o elenco. Acho que realmente um atacante reserva para o Arnautovic, já que os dois que lá estão não são os atacantes de confiança para exercerem a função de reserva do Arnautovic. E talvez alguém ali para dar um suporte no meio-campo. Não diria tanto um 10, porque hoje o Mihailovic não está enxergando o Bolonha com essa função do 10 ali funcionando, né? Mas eu acho que um atacante daqueles box-to-box, né? O que tem à disposição física para ir, voltar, principalmente quando o Barrow sobe para ocupar aquela faixa ali que ele deixa. E é isso. E aí eu passo a bola para você, Renan, fazer suas considerações, depois o Stefano, e aí a gente encerra o vídeo. Bom, só lembrando que além do Santander e do Roy Donk, o Bolonha tem o Diego Faltinelli no ataque, só que ele não é usado. Ele marcou gol pra caramba no Estrela Vermelha da Sérvia, só que no Bolonha aí com o Mihailovic não tem chance nenhuma. Mais ou menos o que aconteceu com o Valentin Antov, aquele zagueiro búlgaro promissor na temporada passada, que tá no Monza hoje em dia. Mas minhas considerações finais primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É sempre prazeroso demais. Eu sempre fico muito feliz de falar sobre o Bolonha, ainda mais com duas pessoas que sabem tudo sobre futebol italiano. É ainda mais agradável discutir aí com vocês sobre o Calcio, né, nosso grande amor aí das nossas vidas. Estou totalmente agradecido a vocês pelo convite. Sempre uma honra falar sobre o Bolonha, falar sobre o futebol italiano, e estou disponível aí sempre que precisar para outras ocasiões. Mas se Deus quiser, o Bolonha vai conseguir aí fechar esse campeonato italiano no lado esquerdo da tabela. E se eventualmente participarmos aí de um vídeo no final do campeonato, eu espero participar com um sorriso que dá para ver até de costas, com o Bolonha ali numa 7ª colocação, numa 8ª colocação. Mas vamos lá, Stefano, suas considerações finais. Exatamente. Eu agradeço muito a presença do Renan. Né? É sempre bom falar do Bolonha, como em uma outra situação eu já comentei, que né, tenho familiares em Bolonha. Né? É uma equipe que eu tenho um apreço enorme. Né? O Bolonha que, como todo torcedor do Calcio, torce que o Bolonha evolua também, porque é uma equipe muito... na verdade, considera até o Bolonha, por muitos, né, é o segundo clube, né, os torcedores da Inter de Milão, do Milan, né, de diversas equipes, consideram o Bolonha como uma segunda equipe. Né, tem um carinho pelo Bolonha. Né, por diversos jogadores que passaram pelo Bolonha. Eu tenho a lembrança, até você citou no vídeo, de Vaio. Né, de Vaio, para mim, foi um dos melhores atacantes que eu vi jogar no Calcio.
né? Todo dia era gol do Divai, toda rodada era gol do Divai, era incrível. Mas eu agradeço a presença do Renan. Terão muitas, muitas e muitas outras oportunidades que estaremos aqui juntos, né? Falando não só do Bolonha, mas falando do Caute como um todo. E passo a bola para você, Enzo. Pois é, e a galera mais nova que tem acompanhado esse futebol italiano mais recente e não tem ideia, hoje em dia tem o Google, que auxilia bastante, mas o Bolonha é uma das maiores equipes em títulos na Itália. Está ali no top 6 ali dos maiores ganhadores de títulos de Série A, junto com o Torino. Então, assim, é uma equipe que tem uma história, é uma camisa que, na Itália, é uma camisa, pode-se dizer que é uma camisa pesada, tá? Algum tempo sem se lembrar de que a sua camisa é pesada de fato, mas eu tenho fé, Stefano tem fé, principalmente o Renan tem fé de que esses dias gloriosos vão voltar, né? Tá tudo certo. Bolonha, que, por exemplo, além do Divai, que era um jogadorzaço, eu concordo totalmente com o que o Stefano falou, o Bolonha já teve em seu elenco o Roberto Baggio. Então, assim, lógico, Giuseppe Signori. Signori, que é um outro jogadorzaço. Então, assim, tem que se respeitar o Bolonha. A fase atual pode não indicar a glória que foi no passado, mas ainda bem que existe o Papo Caute aí, né? Porque a gente tem uma série lá chamada I Campioni d'Italia, né? Que são os campeões que a gente, né? Dentro do possível, a gente vai tentando resgatar a memória da galera que esqueceu ou da galera que não conhece, a gente traz aí para mostrar, de fato, a história linda que o Bolonha tem na Itália. Então, agradeço, Renan, por você ter aceitado o convite de vir trocar essa ideia com a gente. É muito agradecido mesmo. Obrigado pela confiança, de novo, obrigado pela confiança no nosso trabalho. A gente tenta fazer da melhor forma possível para todo mundo que nos assiste. E é muito bom conversar com pessoas que partilham da nossa paixão, né, o futebol italiano, e que torce para um time que não é o time comum no Brasil, né? Torcedores do Bolonha no Brasil são bem raros, né? Então, assim, a gente fica mais feliz ainda de poder trazer um amigo que gosta de um time e pode, né, trazer curiosidade, falar sobre o desempenho de um time que usualmente não é falado na grande imprensa, porque, né, não é um time que tem um apelo, assim, hoje, um apelo tão expressivo, né? Obrigado mais uma vez, Renan. E é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês pela paciência de assistir esse vídeo longo. A gente vai dar um jeito aí na edição para ver se a gente encolhe ele um pouco. Mas reforçar aí para vocês nos sigam nas nossas 3 redes sociais para vocês ficarem informados, né, Stefano? Instagram, Twitter e Facebook, o mesmo identificador. E vou deixar aí para você fazer o nosso jabá aí no YouTube. E, Renan, se você quiser ir fazer também, chamar a galera para as suas redes sociais, fica à vontade também. Beleza. Me sigam aí no Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, tudo Renan Tanandoni. E também as páginas aí do Bolonha FC Brasil no Facebook, Twitter e Instagram. Só seguir aí, @ Bolonha FC Brasil e @ Renan Tanandoni. Contigo, Stefano. É isso aí, galera. E o Enzo não falou, mas eu falo. Sigam-nos aqui no YouTube, né? Ativem o sininho, curtam nossos vídeos, compartilhem, que isso tudo aqui é feito para vocês. E isso aqui é Papo Caute e também é Bolonha. Arrivederci.